Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre possa continuar permeando nossos corações, no sentido de auxiliar o entendimento de tudo que é trazido numa casa como essa, tanta informação. Hoje o que nos cabe falar é sobre ecologia social e, obviamente, o tema inicial era ecologia social e nós que complementamos para o mundo de regeneração. Porque quando a gente vai falar ecologia social, para quê? Para o mundo de regeneração. Todos os slides estão no meu site pessoal, que é www.ccconte.com. Então, todos esses slides que vocês vão ver aqui hoje já está no site. Acessando lá, consegue ter acesso. Tá bom? Antes da gente entrar no tema propriamente dito, falar sobre um artigo que está na Revista Espírita de janeiro de 1863, falando que eu achei que tinha tudo a ver com o nosso tema de hoje, a barbárie na civilização, horrível suplício de um negro. Então essa situação foi um caso que aconteceu na época, em que um negro havia sido acusado de ter estuprado uma menina. Então ele foi preso, obviamente ia passar por todos os trâmites, mas a população ensandecida se deteve na porta da delegacia, ou o equivalente da época, e querendo ter acesso ao negro. Então os policiais a princípio não iam deixar, mas só que a população estava quebrando e atentando contra a vida dos policiais, até que eles tiveram domínio sobre a pessoa, sobre o prisioneiro, e aí aconteceram as maiores atrocidades que se pode imaginar. Mas o que a gente quer falar propriamente dito não é sobre atrocidade, mas um médium foi perguntar sobre aquela situação, o que teria acontecido. E a mensagem que o espírito que trouxe foi o pai do próprio médium. E esse espírito falou: em vão se quer dissimular a si mesmo as consequências que elas arrastam forçosamente. Em vão se quer atenuar a importância do crime, se ele é horrível por si mesmo. Não é menos pela intenção que o fez cometer com tão horríveis refinamentos, com uma obstinação tão bestial. O interesse humano, os gozos sensuais, as satisfações do orgulho e da vaidade, ali ainda foram móvel, como em toda outra ocasião. Crede-me que ali não há progresso real, senão da indústria, de todos os recursos e de todas as artes, que tendem a amortecer os rigores da vida material e aumentar os gozos com os quais se quer saciar-se? Não. Ali não está unicamente o progresso necessário à elevação dos espíritos, que não são humanos, senão temporariamente, e não devem ligar as coisas humanas, senão o interesse secundário que elas merecem. O aperfeiçoamento do coração, as luzes da consciência, a difusão dos sentimentos de solidariedade universal dos seres, de fraternidade entre os humanos, são as únicas marcas autênticas que distinguem um povo na marcha do progresso geral. Só por esses caracteres se reconhece uma nação como a mais avançada. Então nós percebemos nessa comunicação desse espírito, em que ele vem falar dos progressos industriais, que não são assim essenciais para a evolução do espírito. Então são coisas que nós nos detemos ainda, mas quando nós vamos analisar a evolução do espírito propriamente dito, essas questões não são tão importantes ou não são fundamentais. E com isso em mente, a gente vai tentar então conduzir o nosso estudo de hoje falando sobre a ecologia social para o mundo de regeneração. Então a gente consegue ver que desde lá da Revista Espírita, já vem trazendo informações que a gente pode usar nos dias de hoje. Mas o que é, a princípio, a ecologia social?
Então, nós tiramos essa definição de um site da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que fala sobre os estudos interdisciplinares da psicossociologia e ecologia social. Então, a ecologia social, hoje em dia, é um ramo da ciência. O estudo dos grupos humanos em interação com o meio em que vivem. Então, quando a gente fala ecologia social, não estamos falando só de ecologia, nem da sociedade, mas a interação do indivíduo na sua comunidade, assim como com o meio em que eles vivem, sendo esta interação determinante da identidade e das formas de atuação desses grupos em seu meio. Então, nós vemos que essa relação passa a ser a identidade do grupo. Deixou de ser só o grupo isolado do meio, mas o grupo com o meio, né, num intercâmbio que ele não para. Logo, interessam-lhe os estudos de comunidades, populações e grupamentos humanos, levando-se em consideração, principalmente, a dimensão cultural como organizadora da dinâmica destes grupos. Então, quando a gente fala em ecologia social, nós deixamos de falar apenas do grupo da sociedade, mas também a relação desses indivíduos entre si e deste grupo com o meio. Então, quando a gente vai pensar, né, numa ecologia social para um mundo de regeneração, nós começamos a perceber a necessidade de avaliação de nós como espíritos numa amplitude um pouco mais abrangente. Mas quando a gente fala, né, para o mundo de regeneração, nós estamos falando numa transição, numa outra condição para este mundo. Quando a gente vai ver a outra condição para este mundo, né, de regeneração, nós precisaríamos entender a priori a mecânica ou o processo de relação entre espíritos e mundos. Como essa coisa funciona? Porque senão a gente vai acabar, como muito espírita que tem aí, esperando o mundo se transformar. Eu não preciso fazer nada, o mundo vai se transformar e eu vou de carona, pensando ainda que a transformação é física. Então nós ainda mantivemos muito das terminologias para a gente poder tentar compreender um pouco mais. Então nós temos o espírito no momento da sua criação. Nesse momento ele vai para mundos inferiores. Ele evoluindo o necessário nesse mundo, ele muda de mundo, certo? Para que mundo ele iria? A gente pensa que vai para o mundo de expiações e provas, certo? Mas o mundo de expiações e provas, o mal existe, o mal impera, o mal predomina. Como é que a gente pode imaginar um Deus soberanamente justo e bom, colocando em suas leis que o espírito, a sua criação, obra sua, para atingir a perfeição tem que fazer o mal, certo? Vai contra o conceito de Deus. Isso é contrário ao conceito de Deus. Deus impor, porque seria uma imposição, que seu filho, para atingir um nível evolutivo elevado, tenha que fazer o mal. Aí, muitas vezes, quando a gente olha em outras vertentes de pensamento, que coloca que o mal existe, inclusive um representante para o mal, a gente acha um absurdo. Mas nós, espíritas, muitas vezes achamos que Deus faz isso com a gente, o próprio Deus. Lá, pelo menos, na outra vertente, é um outro ser que faz o mal. Muitas vezes, no movimento espírita, nós dizemos que é o próprio Deus que o faz. Se eu disser que o espírito, para evoluir, tem que passar pela fieira do mal. Certo? Se Deus é infinitamente justo e bom, seu filho não passa forçosamente pela fieira do mal. É antes uma opção do que um fatalismo ou uma fatalidade. Dessa forma, o espírito no mundo inferior, que não significa existência de mal, apenas inferior na conceituação de pouco conhecimento, ele evoluindo o necessário, adquirindo o conhecimento necessário, ele pode ir para o que nós chamamos hoje de mundo de regeneração. Um mundo mais
condizente com o seu conhecimento intelectual e moral que ele adquiriu na sua existência em mundos inferiores, que não significa provas nem expiações. Estando no mundo de regeneração, ele evoluiu o necessário? Se ele aprendeu tudo direitinho, então ele vai para os mundos felizes. Aí vamos complicar um pouco mais o nosso processo. Vamos dizer que no mundo inferior ele evoluiu o necessário? Não. Então ele continua num ciclo nos mundos inferiores, até ele adquirir conhecimento moral e intelectual necessário para seguir a sua caminhada. Em contrapartida, aqui também no mundo de regeneração, se ele não evoluiu o necessário e acompanha a evolução, ele se mantém nesse ciclo. No mundo inferior, ele ainda vai muito pela força das coisas, então ele acompanha a evolução. Mas quando está no mundo de regeneração, o livre-arbítrio já se ampliou. Então, muitas vezes, ele pode não ter evoluído o necessário para passar no mundo feliz, mas ele acompanha o processo evolutivo do mundo. E aí a sua caminhada transcorre de uma forma tranquila. O problema acontece aqui. Quando o indivíduo acompanha a evolução, não. Ele não acompanhou a evolução no mundo de regeneração. E aí o que acontece? Ele vai cair no mundo expiatório, onde ao invés de acompanhar o processo necessário, ele se retarda por opção própria. Então deixa de ser uma fatalidade para ser uma opção do próprio espírito na sua teimosia em fomentar, de ir contra esse processo evolutivo, e aí começa a entrar no campo de expiações e provas. E aqui nós vamos ter a mesma coisa. Entrou no mundo expiatório, evoluiu o necessário, ele fica nesse ciclo. Quando evolui o necessário, sim, aí ele retoma para a sua sequência. Nesse processo, o que muitos podem até estranhar, mas está extremamente em acordo com o que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vai ler lá sobre há muitas moradas na casa de meu pai, nós temos uma abordagem para a bondade divina, infinita bondade, infinita justiça, muito mais compatível do que com uma necessidade, uma fatalidade de o espírito passar pela fieira do mal antes de chegar nos mundos felizes. Dessa forma, mundo feliz passa a ser apenas um nome para o mundo mais elevado. Mas em toda a sua caminhada, se a gente esquecer esse lado de cá, nessa caminhada, o espírito não passa por momentos de infelicidade. Ele vai passar em todas essas etapas em momentos de felicidade, o que é compatível com a infinita bondade e infinita justiça de Deus. Agora, também com essa bondade, nós temos o livre-arbítrio. O que nós estamos fazendo desse livre-arbítrio? A resposta a gente não precisa dizer, haja vista que todos nós estamos no mundo de expiações e provas. Então a gente pode imaginar o que estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio. E aí fica um pouco mais em detalhe a nossa condição no mundo de expiações e provas. O que acontece conosco nesse mundo? Aí está mais ou menos descrito nesse fluxograma. A gente nasce no mundo de expiações e provas. Isso aqui já está no mundo de expiações e provas. Eu vou experienciar o quê? Uma dor física ou moral. A grande questão é, eu conheço as leis morais conscientemente? Se for sim, a pergunta seguinte é, eu sigo as leis morais? Porque conhecer, tá bom, eu conheço, mas eu sigo? Essa é a questão. Se eu sigo, desencarnei, o que eu vou? Atingir o meu nível evolutivo se eu atingir
mudo de mundo. Então eu estarei no mundo de regeneração. Agora, se eu não conheço as leis morais, eu vou experienciar o sofrimento. Porque dor física e dor moral não está diretamente relacionado com o sofrimento. O sofrimento vai ser decorrente da minha relação com essa dor. Aí eu vou sofrer ou não, certo? Porque eu posso usar essa dor como um aprendizado e não como sofrimento. Então, se eu não conhecer as leis morais, eu vou para o sofrimento. Se eu não seguir as leis morais, eu também vou vivenciar o sofrimento. E aí vem a desencarnação, ou melhor, se eu não desencarnar ainda, eu fico nesse ciclo, certo? Experimento a dor, ver se eu conheço as leis, ver se eu sigo as leis. Não, não. Sim, sim, mas não desencarnei. Eu continuo lá. Agora, muitas vezes o que a gente vê, o indivíduo experiencia a dor física ou moral, sofre, mas ele continua sem buscar um meio de aprendizado, sem buscar o seu meio de reparação. Então ele fica num ciclo vicioso nesse mundo de expiações e provas. Segundo os espíritos, nós estamos demorando muito tempo nesse mundo. Já éramos para nós termos saído daqui há muito tempo. Ou esse mundo já era para ter se regenerado há muito tempo. Mas nós estamos teimando. Então nós nos caracterizamos não por espíritos teimosos, mas por espíritos mais do que teimosos, né? Que teimam sobre a teimosia. Então, quando a gente vai analisar essa questão, conheço, sigo, desencarnei, se eu atingir meu nível evolutivo necessário, eu mudo de mundo. Agora, se a grande maioria da população do planeta mudar de mundo, o planeta muda de categoria. É uma questão de logística, né? A gente pensa logística aqui, então eles devem ter uma logística semelhante. Se a grande maioria se transformar, então o mundo se transforma. Se uma pequena minoria se transformar, é mais fácil mandá-los para uma das muitas moradas da casa de meu pai. Então, a transição da Terra para o mundo de regeneração não é algo garantido. Vai depender dos espíritos que aqui habitam. O que a gente precisa saber é o seguinte: aquele que se transformar vai para o mundo de regeneração, em uma das muitas moradas na casa de nosso Pai. Então, o que nós precisamos? Precisamos trabalhar para sermos espíritos de um mundo de regeneração. Então, não ficar esperando o mundo se transformar. Porque às vezes eu escuto pessoas falando assim, não, porque disseram, não sei aonde, que o mundo em 50 anos já vai estar transformado. Em 100 anos o mundo já está transformado, eles botam até data. Pode parecer estranho, mas até bota data. Aí faz a conta. Na minha próxima encarnação, eu já vou estar no mundo de regeneração, porque eu vou desencarnar daqui a uns 30 anos, eu vou passar não sei quanto tempo na erraticidade. Quando eu voltar, isso aqui já está um mundo de regeneração. Então eu não preciso me transformar, deixa que o mundo se transforme por conta própria. E, obviamente, fazendo aqui a nossa propaganda, com relação à aula, o estudo que nós fizemos no mês passado sobre as empresas vivas, onde analisamos as instituições espíritas numa abordagem de empresa viva. Então, nós temos, obviamente, o ICEP e o nosso grupo JET como exemplos de empresas vivas, né? Que a gente, pelo menos, trabalha nessa conceituação, em que nós trabalhamos o quê? Para nos tornarmos, nós e aqueles, obviamente, que chegam às nossas casas, nos tornarmos espíritos compatíveis com o mundo de regeneração. E por isso precisamos ter o conceito de que o espírito se transforma. Como consequência, o mundo se transforma. Então nós vamos ver 3 empresas vivas, né, comparando lá com o estudo passado, para fazer a ligação,
Então, como exemplo de primeira empresa viva, nós temos o nosso corpo físico e o nosso perispírito. Isso é uma empresa viva. As células do nosso corpo, elas trabalham para a saúde. A gente quando pensa assim, não, mas esse mundo tem muita doença. Não é isso. Esse mundo tem muitos espíritos doentes. Porque a condição natural do corpo é a saúde. Toda a estrutura do nosso corpo físico, ela é voltada para a saúde. Se, vamos dizer assim, se o espírito deixasse o corpo por conta própria, o corpo ia ser saudável. Mas como nós, como espíritos, carregamos tantas mazelas, essas mazelas se repercutem no corpo físico. Então, as nossas células, elas trabalham num conceito de empresas vivas, onde cada uma dessas células exercem a função que lhes cabem no momento da diferenciação celular. Agora, se o espírito vai perturbar a ação da célula, aí é outra coisa, né? Aí vai surgir a enfermidade, aí vai surgir as doenças. As várias camadas do perispírito também são uma empresa viva, porque essas diferentes camadas, elas trabalham para que a estrutura como um todo seja saudável. Certo? Agora, novamente, se o espírito vai perturbar essa harmonia, aí é escolha nossa, né? Escolha pessoal. Aí vai perturbar a harmonia e, obviamente, vai degenerar em enfermidades, doenças e as várias coisas que nós conhecemos. Então, as células, por si só, são exemplo de um grupo de indivíduos que trabalham por uma ecologia social. E elas têm o seu grupamento como uma empresa viva. A segunda empresa viva é o nosso próprio mundo. O mundo é uma empresa viva. Se a gente pensar direitinho, o homem, né, o espírito já na sua condição de humano, ele existe na Terra em muito pouco tempo quando comparado com a Terra toda. O tempo de vida da Terra, desculpa, né? O tempo de existência da Terra. E a Terra sempre funcionou bem. A Terra com os animais sempre funcionou. A coisa vinha funcionando, até que chegou quem? O espírito na condição de humano. Aí começam os problemas, começa a degeneração. Então, se a gente deixar o planeta, né, se a gente deixasse o planeta, ele ia funcionar direitinho. Tanto é que formou, estava quente, esfriou, ela se adequou e foi um processo natural. E a gente vai, então, comparar esse planeta que nós temos hoje com um banco. Né? Porque o que nós estamos fazendo com o planeta é a mesma coisa que nós fazemos na nossa vida. É impressionante como a gente vê numa escala pequena o que nós percebemos numa escala grande. Essa figura não tem nada a ver com o nosso estudo, mas eu achei tão interessante que eu deixei aí, né? Porque a gente vê lá o lucro dos bancos, um elefante, prazer, salário, uma formiguinha que estava ali. Não tem muito a ver com o nosso estudo não, mas eu achei tão bonitinho, eu falei assim, vou deixar lá que eu achei interessante. Oi? Ecologia social, pois é. Tá bom? Mas pelo menos não com a nossa linha de raciocínio. Eu achei que eu ia usar, mas depois esqueci. Cheque especial. Quando apresentam para a gente o conceito do cheque especial, estabilidade para o seu bolso, não é alguma coisa assim fantástica? Né? O conceito é bastante interessante. Estabilidade para o seu bolso. Então, meu bolso passou a ser estável. E aparece até o rapaz ali, ou uma moça sorridente, né? Porque ele está muito feliz, porque ele está recebendo para fazer a propaganda. Mas não que ele está feliz com as consequências do seu comportamento com cheque especial. Aí depois vem as coisas. Armadilha. Juro do cheque especial é o maior desde novembro de 2008. Juro do cheque especial é o maior desde 2005.
E essa figurinha que eu achei o mais interessante, cheque especial, Gillette, olha como é que o indivíduo sai. O que significa o cheque especial? O cheque especial, nós temos o nosso salário que é depositado no banco. O cheque especial, o banco diz o seguinte, olha, vou viabilizar na sua conta um crédito imediato de não sei quantos reais ou milhares de reais. E vocês podem usar, caso o dinheiro acabe. Aí o que o indivíduo faz? Ele já soma no seu saldo o que ele tem mais o cheque especial. Só que os juros são muito altos. Então eu acabo gastando o que não tenho e depois pagando o que eu não tenho. E como eu incorporei esse valor do cheque especial no meu salário, aqui eu passo a ganhar menos, porque eu tenho que pagar os juros do cheque. Então no primeiro mês está bom, mas depois no segundo mês, cada vez eu passo a ter menos dinheiro disponível para minha conta, para os meus gastos. E a gente não se apercebe de que cada mês eu estou tendo menos dinheiro. Porque eu vou cada vez entrando no cheque especial até o final, tenho que pagar os juros, que cada vez está maior, consequentemente, eu tenho menos dinheiro disponível no final do mês. E não me dou conta. E eu fico feliz, e ainda vou para o gerente do banco pedir para aumentar o meu limite. Que é isso normalmente que acontece. A gente até acredita que em situações de emergência que acontecem a todos nós, ter disponível um valor em dinheiro que você possa ter um acesso imediato, vai bem a calhar, certo? Mas isso é para ser usado em situações de emergência, não é para fazer parte do nosso salário. Então, o que nós estamos fazendo com o planeta é o mesmo que nós estamos fazendo com o cheque especial. Usamos sem pensar nas consequências. Então, nós estamos desgastando o planeta, usando os recursos, sem pensar que cada vez eu tenho menos recursos. E é uma questão de matemática pura. Se cada vez eu tenho menos recursos, vai acontecer o que no final de um determinado tempo? Vai acabar, certo? Vai acabar. Quando acabar esses recursos, como é que nós vamos ficar? Certo? Se a gente fosse materialista e acreditasse, morri, não tem mais nada, estava bom. Porque eu vou morrer, né? Eu vou morrer e presumo que eu vou... Apesar de a expectativa hoje estar mais para eu morrer depois que as reservas do planeta acabarem. Mas a gente vai pensar, eu vou morrer mesmo, porque materialista não desencarna, né? Morre. Então eu vou morrer, que se dane o que ficar aí depois. Pelo menos eu vou usar enquanto puder. Mas a grande maioria da população mundial é espiritualista. A grande maioria não é materialista, é espiritualista. Então, se é espiritualista, acredita em algo após essa tão falada morte, certo? Mas, da mesma forma que eu faço com o meu salário, que é ali, diário, é o meu dia a dia, e eu não percebo o que estão fazendo, né? O que eu estou fazendo com os meus recursos, nós, em escala maior, estamos fazendo com os recursos do planeta, desgastando. Então, a nossa relação como sociedade com relação ao planeta é uma relação predatória, certo? Onde nós estamos depredando o planeta em si. Então, as reservas do planeta, o planeta em si é um sistema fechado em termos materiais. Em termos espirituais, não, porque nós já vimos lá na codificação falando sobre as transmigrações progressivas, em que espíritos saem daqui desse planeta, vão para outros planetas, e espíritos de outros planetas vêm para cá. Então, em termos espiritualmente falando, o nosso planeta é um sistema aberto. Mas, em termos de reserva material,
é um sistema fechado. Ninguém vai estar colocando gasolina, petróleo, ouro, ferro, né, injetando aqui na Terra. Tem alguns que estão tentando chegar a outros planetas para conseguirem, né, também um sistema predatório em outros planetas. E aí aumentar a viabilidade desses recursos. Mas o que nós temos hoje é que o nosso sistema material é fechado. Quando acabar, acabou. Não existe essa de ficar esperando que um reabastecimento. Então, suas reservas são limitadas. Algumas são renováveis, mas outras não. Então, o uso adequado é exercício da nossa inteligência. Então, por que nós estamos num mundo cuja reserva é limitada? Para exercitarmos a nossa inteligência, enquanto espíritos. A nossa existência no mundo de expiações e provas serve para quê? Exercício da inteligência. E se essas reservas não fossem limitadas, nós íamos continuar depredando o planeta sem pensar nas consequências que eles têm. Então, com o uso adequado, talvez nós saiamos desse planeta antes das reservas se esgotarem. Se nós não sairmos do planeta, as necessidades serão outras, se tornando um mundo de regeneração ou não. É aí que mora o perigo, certo? Porque se se tornar um mundo de regeneração, as necessidades realmente vão ser outras. Então está tranquilo, vai entrar tudo numa harmonia geral. Agora, se não entrar no mundo de regeneração, as necessidades também vão ser outras. Só que as necessidades, se nós achamos que está ruim aqui, as necessidades vão ser mais difíceis. Então, muitas vezes a gente fala assim, né? Quero passar para o mundo de regeneração. Mas a gente tem que pensar o seguinte, eu tenho que tomar cuidado para não ir para um mundo pior do que esse. Porque a partir do momento que eu me preocupar em não ir para um mundo pior do que esse, aí eu vou começar a correr. Se eu pensar que o mundo vai regenerar e eu vou com ele, aí a gente vai ficando cada vez mais tranquilos. Como será um mundo de regeneração? O mundo de regeneração, normalmente a gente pensa que vai ser fantástico, magnífico. iPads, iPods, Galaxy, tablets, para todos os lados. Eu botei BMW ali, porque BMW para mim não seria um mundo de regeneração. Né? Só para vocês saberem, porque vai que tem uma boa alma aqui. Eu com uma BMW dessas estarei no mundo feliz. Né? Mas robótica, nós pensamos nisso tudo, ó, tudo por R$ 1,99, sem fila e pronta entrega. Não tem nem aquilo de ficar esperando, sabe? Vou botar meu nome na lista para daqui a 3 meses eu receber? Não, a gente chega ali, R$ 1,99 e pega qualquer coisa que a gente quiser. Não é isso que a gente pensa do mundo de regeneração? Às vezes a gente não analisa muito, não. A gente quer um mundo de regeneração. Mas o que é um mundo de regeneração? Eu estou preparado para o mundo de regeneração? Será que eu estou? Né? Então a gente vê que no final nós ficamos atordoados com toda essa parafernália de última tecnologia, última novidade, e eu estou com iPhone 5 e eu estou esperando o 6, o 7, o que vai acontecer depois, ou então até o Galaxy. Então será que nós chegamos num estágio em que apenas nos distraímos com os últimos modelos? Que no final é o que a gente percebe, né? Que esse avanço tecnológico não está impulsionando o ser humano no sentido que devia, no sentido que a gente pensa que a nossa existência é para, certo? Nossa existência é para desenvolvermos a inteligência, para entendermos as compreensões, as questões morais. Mas hoje a gente vê que a gente se detém nessa questão intelectual.
precisamos estar a par da última tecnologia, da última novidade, e sai um software, um sistema operacional, daqui a pouco tem um outro, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco tem outro. E a gente passa a vida inteira aprendendo só como trabalhar com esses equipamentos. Porque quando eu aprendo, já saiu um novo. Aí eu tenho que aprender o novo. É muito rápido. Antigamente era de ano em ano, agora estão fazendo de 6 em 6 meses. Vocês já repararam que automóvel agora, o modelo 2014 sai em janeiro de 2013? Isso é uma coisa que eu passei a não entender. Como o modelo 2014 sai em janeiro de 2013? Não dá para entender isso, né? O indivíduo comprou em 2013 e já está pensando em 2014. Livros, né? A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: qual será a utilidade da tecnologia da Terra para um espírito que trabalha na finalidade da criação? Eu entendo de todos os softwares possíveis e imagináveis, todas as tecnologias, todos os tablets, todos os celulares. De que isso vai me servir? Para eu trabalhar na finalidade da criação. A gente pode imaginar Deus discutindo se o iPhone ou se o Galaxy é o melhor? Né? Os espíritos lá evoluídos, prepostos de Deus, não, o meu é um Galaxy, não, o meu é um iPhone. O meu é melhor que o teu. Não dá, né? Tem um pessoal de baixo nível, fica discutindo sobre essas coisas. Estou falando porque eu e um colega ali, a gente está sempre discutindo sobre essas questões, de brincadeira, é óbvio. Mas qual será a finalidade? Eu preciso disso? O desenvolvimento tecnológico, ele vai servir para o espírito desenvolver a moral, né? Enquanto esse desenvolvimento tecnológico, significa intelectual, não estiver sendo utilizado para desenvolver a moral, nós estamos caminhando na direção equivocada, certo? Porque nós nos detemos nessas questões intelectuais como essencial importância e vamos nos esquecendo da nossa condição como espíritos imortais que somos, fadados à evolução. Então, quando a gente vai pensar em ecologia social, a minha relação com os meus amigos, com os meus colegas, com os outros irmãos e o planeta, o meio ambiente como um todo, eu tenho que pensar nessa questão. No que isso está desenvolvendo a minha moral? Para que eu estou? Para que isto ou aquilo está servindo? A partir do momento que a gente chega à conclusão que isto ou aquilo não está servindo para nada, a gente esquece, certo? E vamos procurar um outro direcionamento para a nossa existência, que vai me servir para alguma coisa. Porque eu não vou levar iPhone quando eu desencarnar. O ensinamento de Jesus fala, perdoar 70 vezes 7. Essa questão é bastante interessante, porque a gente pensa sobre a necessidade do perdão. A questão é, o que é natural para o espírito? A necessidade do perdão, não estou discutindo aqui que não há necessidade. Mas o que eu quero saber é o seguinte, o que é natural para o espírito? Perdoar ou não se ofender? O que é mais natural? Não se ofender, porque afinal de contas, Deus perdoa? Deus não perdoa ninguém. Jesus não perdoa ninguém. Espírito elevado também não perdoa ninguém. Esse pessoal não perdoa. Certo? Então, quando a gente vai no ensinamento de perdão não é válido para espírito elevado. Ensinamento de perdão só é válido para quem? Para espíritos de expiações e provas. Porque essa galera não perdoa. Não perdoa porque não se ofendem. A partir do momento que eu não me ofendo, eu não preciso perdoar. Então, o que a gente vai entender do perdão? O que é o perdão que é tão falado?
é uma ferramenta para espíritos de expiações e provas desenvolverem o não se ofender. Por isso, quando chega a perdoar 70 vezes 7, é muita coisa. É mais fácil, não se ofende. É mais fácil não se ofender se eu tiver que perdoar 70 vezes 7. Mas, por que eu me ofendo no final? Por que eu me ofendo? É por causa do meu orgulho. Então, o perdão é uma forma, né, que foi desenvolvida para contornar o nosso orgulho. Olha que coisa fantástica isso. Eu imagino assim, eles olhando para a gente, né? Nossa, que pessoal orgulhoso. Como é que a gente vai fazer para acabar com o orgulho desse pessoal? Não adianta te dizer para eles não serem orgulhosos, porque afinal de contas é tanto orgulho que você chega e fala assim, não seja orgulhoso. Não dá para eu conceber isso. Aí a gente vai trabalhando o nosso orgulho para acabar com o nosso orgulho. Então a gente vai trabalhando o perdão. Eu perdoei. Ó, que não é bom, né? Satisfaz o meu orgulho. Eu perdoei. Eu perdoo. Mas, de repente, de tanto perdoar, eu acabe esquecendo de me ofender. Aí, quando eu esquecer de me ofender, eu não preciso mais perdoar. Então, nós vemos mecanismos, processos sendo desenvolvidos, né? E aplicados no nosso planeta para uma ecologia social. Quando não vai haver mais a ofensa. Não havendo mais ofensa, não há mais necessidade de perdão. Então, perdão, ensinamento de Jesus, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, é para espíritos de um mundo de expiações e provas. É para espíritos orgulhosos. Então, o perdão é uma forma de contornar o orgulho. Sabe aquele negócio de comendo pelas beiradas, quando a sopa está quente? Fala assim, vai comendo pelas beiradas, porque está frio. Então, o perdão é ir comendo o nosso orgulho pelas beiradas, até que a gente consiga não se ofender mais, cansar de tanto perdoar, né? Também tem tanta coisa para a gente perdoar, que realmente às vezes fica mais fácil não se ofender. Tem uma outra coisa que diz o seguinte, que é muito comum, tem até frasezinha de para-choque. Reencarnação, uma questão de justiça. Então, se o indivíduo foi rico na outra, nessa ele vem pobre, porque é a justiça. Se ele é pobre, na próxima ele vai vir rico, porque Deus é justiça. De que justiça nós estamos realmente falando? Quando a gente fala reencarnação, uma questão de justiça, de que justiça a gente está falando? Porque quando eu digo, não, porque o pobre de hoje vai ser rico amanhã, eu estou dando valor a quê? A riqueza. Isso é justiça? Riqueza material? Por que Deus vai fazer uma justiça desse tipo? Fica olhando, não, ele hoje foi pobre, na próxima ele vem rico. Naquela ele vem rico, então na próxima vem pobre. Isso é justiça na nossa compreensão mesquinha. Quando a gente vai trabalhar com Deus, a gente vai pensar, Deus se importando se eu sou rico ou se eu sou pobre. Financeiramente. Ele vai se preocupar, Cláudio está aprendendo ou não está aprendendo? É isso que ele vai se preocupar. Então essa reencarnação tem que ter uma outra conotação. Não apenas uma justiça propriamente falando. Se o indivíduo me fez mal, agora ele vai ter que vir meu escravo, que é para poder eu pisar. Não é? O Livro dos Espíritos, Justiça da Reencarnação, em que se funda o dogma da reencarnação, questão 171. Na justiça de Deus. Então, quando a gente fala numa questão de justiça, nós estamos falando da justiça de Deus. E na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, quando a gente olha nisso, a gente vai ver não uma necessidade, uma justiça em termos materiais, mas uma possibilidade de arrependimento das nossas faltas. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna
Todos aqueles que não dependeu melhorarem-se, não são filhos de Deus todos os homens. Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, quando a gente vai analisar a reencarnação, uma questão de justiça, é uma justiça divina, que nos permite errar hoje, dando possibilidade para acertar amanhã, para aprender amanhã. Então, não é porque eu sou rico que na próxima eu vou ser pobre ou vice-versa. Mas se eu não aprendi nessa, eu vou ter uma oportunidade de acertar na próxima. Então, a justiça de Deus me possibilita portas abertas para eu poder processar a informação e transcrevê-la em transformação moral. Reencarnação. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Nascer de Novo. Com a reencarnação, finalmente há perpétua solidariedade entre os encarnados e entre os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. O que é isso? É para combater o quê? O egoísmo. Então, quando a gente vai ver reencarnação, é uma outra ferramenta. Uma ferramenta para quê? Para combater o egoísmo. É para perpétua solidariedade. Desenvolver a solidariedade. Entre nós encarnados, entre nós encarnados e os desencarnados. Então, a reencarnação é uma ferramenta para os espíritos de um mundo de expiações e provas desenvolverem o não egoísmo. Certo? Então, nós vemos que, quando a gente fala em mundo de expiações e provas, nós temos ferramentas, ou encontramos ferramentas específicas para combater as duas das grandes más tendências que nós temos, orgulho e egoísmo, que é o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, deixa bem claro. O Evangelho, segundo o Espiritismo, não me esconde que essas são as maiores chagas da humanidade, e ele fala que todas as outras são decorrentes dessas duas. Então nós temos perdão, é um ensinamento para combater o orgulho. Reencarnação é uma ferramenta para perdermos o egoísmo, diminuirmos o egoísmo. Então a reencarnação é uma forma de contornar o egoísmo. Novamente, aquela sopa quente que vai comendo pelas beiradas, então a reencarnação vai comendo o nosso egoísmo pelas beiradas. Porque a gente começa a ver que nossos sentimentos egoísticos, né, de só para mim ou para a minha família consanguínea, ela muitas vezes é uma visão limitada. Porque amanhã, no futuro, o indivíduo que vai estar aqui vivendo sou eu de novo, numa reencarnação. Então, se eu degenero o planeta completamente, eu, Cláudio, numa encarnação futura, vou ter o quê? Um país completamente degradado para viver. Qual vai ser minha condição? Sofrimento. Então, nós vemos que é bastante interessante, quando a gente analisa esse sistema de ecologia social sob a visão espírita, que nós vemos ferramentas sendo trabalhadas e aplicadas para que nós consigamos manter uma estrutura social e ambiental saudável. E nós vemos que, mesmo assim, estamos nos comportando como cheque especial que já passou a fazer parte do nosso salário. No estudo passado, nós colocamos objetivos da instituição espírita: desenvolver caridade e humildade para inibir egoísmo e orgulho. Então, tudo isso que nós tentamos trabalhar numa casa espírita é isso. Inibir egoísmo e orgulho, como? Desenvolvendo caridade e a humildade. Né? Quando a gente vai olhar para o mundo de expiações e provas, a visão da casa espírita através das suas atividades. Quando a gente vai para o mundo de expiações e provas, a gente vê a mesma coisa acontecendo.
Só que num centro, numa casa espírita, nós falamos em atender os necessitados, sejam encarnados ou desencarnados, sabendo que nós que estamos atendendo também somos necessitados, porque muitas vezes a gente se referencia os necessitados, os assistidos, mas quem é necessitado e quem é assistido é primeiramente quem faz, né? Então nós vemos essas atividades em menor escala numa casa espírita, sendo aplicadas em maior escala no nosso mundo de expiações e provas. Desenvolver caridade, inibir egoísmo, como? Através da reencarnação. Desenvolver a humildade, inibir o quê? O orgulho, como? Através do perdão. Então a gente vai exercitando o perdão para não mais se ofender. E nós vamos trabalhando o processo reencarnatório para trabalharmos o egoísmo. Tá certo? Ficou claro? Consegui me fazer claro nesse processo? Aqui a gente trouxe uma mensagem dos nossos mentores através de um estudo, né, lá no nosso grupo espírita, em que nós temos, sempre que possível, estudo com os mentores da casa. E eles nos trazem uma série de informações e depois também abrem para as perguntas, debates, etc. Então eu alterei um pouquinho o que ele disse. Não é o que eu alterei o que ele disse, né? Só condensei um pouco porque o texto era bastante longo, né? Às vezes um estudo desses é 1 hora, 40 minutos, 45, vai até 1 hora e pouco. Então eu condensei, peguei as partes principais para, né, ver o conceito que ele veio trazer sobre a sociedade. Então esse foi um tema que ele abordou, a sociedade. Então ele diz o seguinte: a igualdade social, porque a pergunta que ficou é como nos comportarmos dentro de uma ecologia social adequada. E a gente achou que esse estudo dos nossos mentores, o John, né, um dos nossos mentores, responde bem essa questão. O que eu devo fazer? Como me adequar a uma ecologia social satisfatória? Então ele diz: a igualdade social é atingida quando os espíritos que habitam determinado planeta são equivalentes, estão em estados equivalentes. Não estamos falando em todos no mesmo nível evolutivo, que isso a princípio só vai ser encontrado nos planos mais elevados. Inclusive nos mundos bem mais evoluídos que a Terra, ainda existe essa desigualdade de nível evolutivo. Mas a desigualdade não inviabiliza uma harmonia dentro de uma sociedade, nem uma igualdade de tratamento em si, onde vamos experienciar o respeito mútuo, o respeito pelo ambiente, o respeito pela sociedade de forma geral. O que caracteriza essas dificuldades que vocês encontram aqui na Terra não são as desigualdades em níveis evolutivos, mas ainda o despreparo desses espíritos para uma vida em sociedade. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Porque a desigualdade em níveis evolutivos não significa um despreparo para níveis de sociedade, para os diferentes níveis de sociedade. O importante não é o grau evolutivo em que você se encontra na escala. O importante é você saber qual a sua posição nessa escala e o seu dever para com a sociedade. Isto é que é importante, e é isso que vai viabilizar um convívio equalitário dentro das sociedades de forma geral, tanto pequenas quanto grandes. Então, quando ele fala tanto pequenas, a gente consegue, ou nós podemos aplicar esse ensinamento para agrupamentos espíritas, seja de que tamanho for, pequeno ou seja grande, mas pode ser aplicado. O que a gente vê aqui no nosso planeta é a diferença em níveis evolutivos, sim, como é fácil de perceber.
mas principalmente o despreparo para a vida em sociedade. Quando o indivíduo é despreparado, ele visa o proveito próprio, ele olha apenas para si mesmo. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, na codificação em geral, os Espíritos vêm nos avisando sobre o orgulho e a vaidade. Então, o mal dessa sociedade terrena é o orgulho e a vaidade. Quando esses dois sentimentos diminuírem de intensidade, porque nós não estamos falando que nos mundos mais elevados não existe orgulho e vaidade, mas não são de uma forma tão exacerbada quanto aqui na Terra. Então, quando esse orgulho e essa vaidade diminuírem, o ser humano vai procurar viver em paz com os outros. O que acontece nesse planeta Terra é que esse orgulho e essa vaidade exacerbadas fazem com que cada um pense ser o centro do universo, como se todos os outros tivessem que trabalhar para o seu bem-estar. E isso nós vemos em todas as sociedades ainda deste planeta. Temos sociedades pequenas ou indivíduos isolados que pregam essa igualdade, mas numa escala macro ainda não é viável, ainda não é possível o estabelecimento de uma harmonia social. Mas quando a gente fala isso, não ser viável o estabelecimento dessa harmonia social, não estamos, em hipótese alguma, dizendo que não se deve trabalhar para atingir essa harmonia. Cada um tem o seu dever, cada um tem a sua obrigação e cada um deve cumprir melhor possível com essa tarefa que lhe é designada. Obviamente que os grandes espíritos, as grandes almas, elas chegam para mudar um grande número de pessoas. Sim, são os expoentes. Mas em escala menor, todos nós temos uma tarefa de mudar a sociedade. Não como referencial, não como alguém que a sociedade, de uma forma mais ampla, vá reconhecer como um indivíduo que trabalha em benefício dessa harmonia. Mas em núcleos pequenos, cada um é capaz de fazer a sua parte. O conhecimento da doutrina espírita favorece a compreender os sentimentos humanos, o que move as atitudes dos homens de uma forma mais ampla. Em contrapartida, ela também auxilia a compreender a necessidade de um estado equalitário. E como é a teia, a grande teia, essa teia foi tecida por aranhas no Paquistão devido às enchentes. Então, cada um dos nossos estudos, a gente traz uma figura, uma foto de tamanho da teia que foram tecidas por essas aranhas, que elas se acumularam numa árvore só. Tá bom? Professor, o senhor falou em igualdade social e desigualdade social. E nós viemos aqui para mudar o planeta também, para mudar o povo. Nós aqui vivemos em igualdade social? No nosso planeta já houve várias tentativas de se estabelecer um estado equalitário, né, em que a igualdade social ela seria estabelecida. Mas a gente percebe que essas tentativas não foram muito à frente, não deram fruto. Quando a gente vai olhar, né, todo o estudo que nós fizemos, a mensagem dos nossos mentores, a codificação como um todo, nós percebemos que a igualdade social não é alguma coisa que é imposta de fora para dentro. Ela vai se fazer presente de dentro para fora. Significa, o indivíduo, na sua transformação, ele vai reconhecendo o seu papel. Então, o estado equalitário, ou uma igualdade social, como foi bem colocada também para o nosso mentor, não significa que todos seriam iguais em níveis evolutivos, mas a igualdade está no respeito mútuo. Eu posso estar abaixo ou acima hierarquicamente de uma outra pessoa,
Mas quando eu olhar, ou na minha interação com essa outra pessoa, seja acima ou seja abaixo, eu vou tratá-la como uma igual. Se estiver abaixo de mim, eu não vou me colocar numa condição superior, porque eu não sou superior, é meu igual, é filho de Deus, é meu irmão. Se ele estiver superior a mim, também não vou me dirigir a ele de uma forma acanhada. Por quê? Porque também é meu igual, é um filho de Deus, é o meu irmão. Então, quando a gente começar a perceber que todos nós temos necessidades e que essas necessidades precisam ser respeitadas, nós vamos ver o outro como um irmão. E nessa que a gente enxerga como irmão, nós conseguimos estabelecer uma sociedade equalitária. Sou igual a todos, mas eu tenho o meu dever, eu tenho a minha função para que essa engrenagem continue funcionando. Cada célula, ela tem que exercer sua função para que o meu corpo continue funcionando. Senão a gente vai começar a discutir o que é melhor, uma célula nervosa ou uma célula de pele. Não existe melhor ou pior, porque tanto a célula de cérebro é necessária, quanto a célula da pele também é necessária. Então eu vou tratar as duas com igual importância, porque elas são iguais. Então, nessa sociedade, nesse sistema igualitário, não significa que todos são iguais em função, mas todos são iguais como filhos de Deus. Cada um, obviamente, tem que desempenhar o seu papel, para que essa obra da criação continue se aprimorando, continue avançando, e nós, obviamente, respeitando os outros e respeitando a nossa função em particular, nós estaremos promovendo a nossa evolução espiritual. Considerando que foi falado que a maioria dos habitantes do planeta são espiritualistas, e assim sendo, uma tendência moral mais avançada, poderíamos dizer que estamos caminhando, pelo menos proporcionalmente, para um avanço, em termos de desenvolvimento, etc., da parte moral? O fato de nós sermos, em maioria, espiritualistas, não significa necessariamente que esse conhecimento ou essa, vou colocar, crença, seja utilizada de forma adequada. E que isto, infelizmente, o que a gente observa, que não é motivo para o indivíduo procurar um aprimoramento pessoal. Então, essa crença espiritualista do planeta não está conduzindo a sociedade na direção que deveria. Obviamente, eu sou espírita, então, se eu sou espírita, eu vou falar de espiritismo e função de espiritismo nesse processo como um todo. Quando a gente observa a evolução do conhecimento humano, e quando a gente vai essa evolução do conhecimento dos conceitos religiosos, a culminar no espiritismo, na doutrina espírita, nós percebemos que, a princípio, se esses processos ou esses conceitos religiosos estivessem cumprindo o que deveriam cumprir, não haveria uma necessidade para o espiritismo ser trazido aqui na Terra. Certo? Então, o que a gente observa? Que o espiritismo é muito recente, cerca de 150 anos, quando a gente compara com outros conceitos religiosos que datam de 4.000 anos, 1.800, 2.000 anos, coisas desse tipo, né? 2.500 anos, como algumas outras. E a doutrina espírita surgiu há 150 anos, por aí. Então, a gente vai perceber o seguinte, alguma coisa está faltando. Né? E a gente vai falar no mundo ocidental. Por que no mundo ocidental? Porque o espiritismo surgiu no mundo ocidental. Então a gente vai trabalhar no mundo ocidental. Alguma coisa está faltando, ou alguma coisa não está cumprindo o seu papel, o que deveria ser. Então a doutrina espírita, ela veio para trazer a informação clara. Olha só, meu amigo, é isso, você é isso.
você tem que trabalhar nessa direção, você tem que fazer isso ou aquilo para se aprimorar como espírito. Eu vejo a doutrina espírita assim como um último suspiro, né? Trazer a informação clara, porque não tem como ser mais claro do que um livro dos Espíritos, por exemplo. Não tem como ser mais claro que aquilo. O que é ser mais claro do que aquilo? Eu realmente não sei. Então eu vejo a doutrina como um último suspiro. Então o fato de nós sermos espiritualistas não significa, nós como humanidade do planeta, não está garantindo uma transformação moral, certo? E hoje em dia, infelizmente, a gente vê que estão usando até as vertentes religiosas e as vertentes espiritualistas para a promoção pessoal. E, infelizmente, a gente vê isso até já no movimento espírita, né? Alguns utilizando o nome do espiritismo para isso aí que eu esqueci o nome. Quê? Promoção pessoal, que eu esqueci o nome. Obrigado. Tá? Então, isso não garante. O que nós temos mesmo é que trabalhar pelo nosso processo evolutivo. Que o professor nos trouxe. Muito interessante sobre a ecologia. Mas tem uma coisa que precisamos chamar a atenção. Enquanto tivermos planetas necessitados de corpos para alcançar alguma coisa além do nosso desconhecido, nós não sabemos o que tem muito para a eternidade em fora, nós necessitamos dessa divergência, ter o menor e o maior, e no sentido de o menos evoluído e mais evoluído, porque um precisa do outro. O menor precisa dos efeitos que o maior pode fornecer. E o maior, a orientação que possa dar ao menor. Os dois trabalham e buscando o que devem dentro da evolução. De maneira que esta igualdade de posições não existe. Mas ele chamou a atenção de uma coisa muito interessante. Tem que haver o respeito deste componente, que é uma necessidade evolutiva.